Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 25. 2 Reis, capítulo 4, versículo 25, que diz assim: Partiu ela e veio encontrar o homem de Deus no Monte Carmelo. Vendo-a, o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: Olha, aí está a sunamita. Corre-lhe ao encontro e diz-lhe: Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? Respondeu ela: Vai bem. Até aqui. Os irmãos estão me escutando bem? Então, né? Amém. Glória a Deus. É uma palavra bem conhecida, irmãos, mas eu quero pegar hoje, nessa ministração, algo que o Senhor falou para mim uns dias atrás, e eu comentei ontem no culto quando eu pregava, ao passo de um milagre. Naquela época, quando Deus falou comigo, ao passo de um milagre, era para mim. Mas hoje, essa semana, hoje eu confesso para os irmãos que eu corri o dia inteiro, comprando algumas coisas para o congresso da igreja, tinta para pintar a igreja, vendo os negócios, mas o tempo inteiro falando com o Senhor, eu digo: Senhor, me dá uma direção, uma palavra. E quando, no final de tarde, eu sentei aqui umas 7 horas, o Senhor falou comigo e me trouxe essa palavra. E o Senhor quer falar hoje, para mim e para você, das oportunidades que muitas vezes nós perdemos de receber o nosso milagre por não tomar posse daquilo que Deus nos fala, por não acreditarmos naquilo que Deus tem para mim e para você. Essa passagem é uma passagem muito conhecida. Essa mulher, quando conheceu o profeta, ele passava pela casa dela. Ela sentiu o desejo no coração, falou com seu esposo de fazer um quarto na casa dela, para que ele, quando passasse, descansasse com seu moço. E ele deu, não querendo ser agradecido com ela, não sabia o que fazer, o que dar. Mas Geazi, eu estou dando uma encurtada aqui, se você for pegar desde o início, você vai entender o que eu estou falando. Geazi disse para Eliseu: ela não tem filhos. E Eliseu manda chamar a sunamita e diz para ela que dentro de um determinado tempo ela iria ter um filho. E aconteceu a profecia do profeta para ela. Ela, no determinado tempo do Senhor, ela teve um filho. Só que essa criança veio a morrer. E veja bem aqui, irmão, o que Deus quer falar comigo e com você. Quando essa criança morre, e o pai traz essa criança para a mãe pega essa criança, leva, bota no quarto do profeta e vai ao encontro do profeta. E ela poderia muito bem ter dito para ele: olha, eu não te pedi filho nenhum. Tu me disseste que eu ia ter um filho, eu tive, agora ele morreu. O que é que tu vai fazer? Ela poderia cobrar dele, indignada, brigar, Se fosse nos dias de hoje, as irmãs iam querer pegar o profeta pelo pescoço, Mas ela não. Ela, quando Geazi vai à mãe de Eliseu e pergunta para ela se está tudo bem com ela, com o esposo e com o filho, ela diz que está. Aí está o milagre dela. Porque se você observar muitas vezes, nós perguntamos, ou nós mesmos, estamos passando por um momento que as pessoas perguntam: e como é que está? E a gente já abre o livro, eu não estou bem, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo. Não. Se nós acreditarmos e tivermos fé na promessa de Deus, nós fizemos igual essa mulher: está tudo bem, o filho está morto, mas está tudo bem, porque eu tenho um Deus que tudo pode, porque eu tenho um Deus que, se ele fez uma promessa e ele me deu, ele pode me trazer de volta essa criança, ele pode ressuscitar. Se Deus te fez uma promessa, se Deus disse para ti que iria abrir uma porta de emprego, se ele te abriu essa porta de emprego, de repente você ficou 1 mês, 2, saiu do emprego e te mandaram embora, não te preocupa, Deus tem uma porta maior ainda para você, porque Deus, ele está no controle de tudo. Nós temos que entender que a nossa vida ela é guiada por Deus. Nós vivemos naquilo que Deus, o que acontece na nossa vida, Deus sabe. Deus, ele nos cuida. Os propósitos de Deus para mim e para você, eles jamais serão frustrados. Sabe quem é que pode frustrar os propósitos de Deus para mim e para você? Somos nós mesmos. Sabe quem é que poderia frustrar a ressuscitação desse menino, dessa sunamita? Ela mesma. Se ela tivesse uma outra atitude, tivesse dito para Geazi: olha, o guri morreu, agora vem me ajudar, vou enterrar ele, porque não tem mais jeito. Mas não, está tudo bem.
Tem momentos na nossa vida que a casa está caindo em cima da nossa cabeça. Mas nós temos que dizer, está tudo bem. Porque podemos estar passando a maior provação, mas nós temos Deus. Nós temos aquele que tudo pode. Nós temos aquele que caminha conosco na face da terra. Nós temos aquele que, enquanto nós dormimos, ele guarda pela nossa noite de sono. Nós temos aquele que não descuida de nós. Em todos os momentos, em todas as horas, o Senhor está conosco ao nosso lado. Então nós temos motivo suficiente para nos alegrarmos da presença do Senhor. O mundo hoje está muito preocupado com muita coisa, com a guerra de Israel, preocupado com o final do ano, preocupado com isso. Será que vamos passar com a família tal? Vamos ficar em casa? Vamos para a igreja? Ei, te preocupa com o dia de hoje. Te preocupa com as promessas que tem para hoje. Deixa o dia de amanhã para o Senhor, porque pertence a Ele. Fica na vontade do Pai. Ei, viva o milagre a cada dia. Deixa Deus agir na tua vida e fazer os milagres. Se Deus te prometeu, Ele vai fazer. Se você pegar a palavra de Mateus, deixa eu até vou pegar aqui, porque está marcado aqui, que eu andei ministrando. Mateus capítulo 14, fala que quando Jesus vinha andando sobre as águas, os discípulos se apavoraram. E Pedro, quando olha para Jesus e diz, se és tu mesmo, diga que eu vá até ti. Jesus diz, então vem. E Pedro vai. Mas quando chegou perto de Jesus, ele se apavorou com o vento e com as ondas e começou a afundar. E se você observar, a palavra diz que quando ele diz, mestre, me socorre, Jesus estende a mão e pega ele. Então ele estava a um passo de Jesus. Ele estava a uma esticada de braço de Jesus. Se ele tivesse tido um pouquinho mais de fé, ele tinha tocado no mestre. Muitas vezes nós estamos a um passo do nosso milagre e não entendemos que Deus está ali. Quando Jesus falou para mim que eu estava a um passo do milagre, eu quero abrir aqui dar uma abertura nessa palavra para dar um pequeno testemunho. Eu passei um processo de 10 anos de aposentadoria. Nesses 10 anos, o INPS me mandava o benefício. Ficava 1 ano, 2, tirava. Daqui um pouco mandava, ficava 2 meses, tirava. E eu recorria na justiça, entrava ali, entrava aqui. E foram-se 10 meses. Nesse período eu perdi 2 carros zero. Tive que devolver para o banco, porque eu não podia mais pagar. Passei um processo, e muitas vezes a minha filha queria as coisas, eu dizia, agora eu não posso. Passei um processo muito grande, mas eu passei calado com o Senhor. A gente passou calado, eu e minha esposa. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Está acontecendo alguma coisa? Não, estamos bem. Quando nós precisávamos, Deus mandava. Deus sempre tocava no coração de alguém para mandar. Ou alguém mandava uma oferta, ou alguém trazia um sacolão, ou alguém parava o carro aqui na porta da casa e dizia, abre o portão, que eu trouxe algo para vocês, e abria aquele porta-mala, tinha a compra que dava para mim, para mais umas 2 famílias. Então Deus nunca deixou faltar nada. E eu nunca deixei de acreditar naquilo que o Senhor falou, que Ele iria me aposentar. E na semana que Deus disse, a um passo de um milagre, foi assim, eu precisava fazer algo. E eu fiz algo para Deus naquela semana. E naquilo que eu fiz no sábado. Na segunda-feira, a minha advogada me ligou e disse, pastor, a sua aposentadoria saiu. Então, quer dizer, muitas vezes, irmãos, nós estamos ali pertinho do nosso milagre. Mas por falta de atitudes corretas, nós perdemos o nosso milagre. Se eu não tivesse feito o que Deus tinha mandado eu fazer no sábado, eu teria perdido o meu milagre. Talvez na segunda-feira a advogada não fosse me ligar. Mas como eu obedeci a Deus, mesmo sem ter condições, eu obedeci a Deus, o Senhor na segunda-feira mandou a advogada ligar e dizer, ei, assinaram a tua aposentadoria hoje. Então, irmão, nós precisamos entender, essa mulher, ela não pediu a Deus filho. Ela era uma mulher que tinha tudo, não tinha filho, mas era uma mulher muito bem de vida. Mas aprova o Senhor usar o profeta para profetizar na vida dela, e no prazo de 1 ano ela teria um filho. E naquele tempo determinado pelo profeta, ela teve um filho. O menino ficou doente, o menino morreu. Mas ela não foi questionar a Deus, ela não foi lá brigar com o profeta, não. Ela, quando foi perguntada, ela disse que estava tudo bem. E ela correu, se jogou aos pés do profeta e disse, meu filho morreu. Ela depositou a confiança dela no homem de Deus. E ela acreditou no milagre dela.
Eu e você precisamos acreditar no nosso milagre. Eu e você precisamos olhar que em meio a essa bagunça que está o mundo hoje, é chuva para um lado, terremoto para o outro, fogo na mata num lugar, é guerra de um lado, guerra do outro, país querendo matar, acabar com o outro, presidentes de países querendo um se matar o outro, um declarando ódio pelo outro. Ei, mas nós temos um Deus que ama todos nós, que é misericordioso, que tem compaixão, que mesmo nós sendo desobedientes, sendo teimoso muitas vezes, deixando de fazer o que ele pede, não acreditando, muitas vezes quando vem a luta, parando na caminhada, deixando de continuar a marchar, deixando de continuar na presença, vem a luta, nós saímos, que mudamos de igreja, corremos para lá, corremos para cá, não persistimos. Ei, essa mulher, ela persistiu no milagre dela. Ela foi atrás do milagre dela. Ali quando Geazi chegou para ela, ela poderia ter dito: olha, avisa para o profeta que meu filho morreu. Eu botei ele lá na cama dele, no quarto dele, só para vir aqui avisar que ele morreu. E se ele quiser vir no velório, ele está convidado. Ela poderia ter dito isso, mas ela disse: não, está tudo bem. Está tudo bem. Oh, Darabacamba Surianda, Sharai Decanto e Mandocandarabadacai. Como é que você está? Está tudo bem com você? Deus está perguntando. Em meio às lutas que Deus sabe que você está passando, em meio às dificuldades, em meio às provações, em meio às perseguições, Deus está perguntando: está tudo bem? Você tem motivo para agradecer a Deus? Eu tenho motivos não porque eu me aposentei. Mesmo se eu não tivesse me aposentado, mesmo assim eu teria motivo para agradecer a Deus, porque eu acordo com fôlego de vida. Porque tem dias que a minha glicemia vai a 580 e ele me dá livramento na minha saúde e me guarda. Quantos muitos com a glicemia chega em 300 vão parar dentro do hospital, na UTI. E Deus me guarda. Então eu tenho que agradecer a Deus. Eu sou grato a Deus. Eu posso dizer: vai tudo bem. Mesmo em meio à luta, em meio à dificuldade, mesmo quando o dia que a minha filha tinha 45 dias de vida, e a minha esposa estava dentro de uma UTI, o médico disse: prepara o velório que ela vai morrer. Eu disse para ele: não, doutor, ela entrou andando, ela vai sair andando, porque está tudo bem. Porque quando eu tenho Deus caminhando comigo, está tudo bem. Não importa o tamanho da luta, não importa a dificuldade, está tudo bem, porque eu estou agarrado nas vestes de Jesus, e isso é o que importa. Não importa o que o vizinho está falando, não importa o que estão dizendo. Se eu for olhar para tudo que falam, para tudo que dizem, eu já tinha parado na caminhada. Porque muitas vezes disseram: olha, a igreja não faz isso, a igreja não faz aquilo, porque o pastor não trabalha e usa o dinheiro da igreja. Mas eu nunca dei bola. Estão falando: Senhor, estou nas tuas mãos. Tu é que me justifica. Isaías 61:11 fala que o Senhor, ele nos justifica, ele é nosso juiz. Não te preocupa com o que estão falando. Te preocupa em ficar na vontade e crer no teu milagre. Não te preocupa se dentro da tua casa tu estás passando uma prova com teu marido, com teu filho. Não, fica na vontade de Deus. Confia no Senhor. Se o Senhor disse que tu e a tua casa vão servir a Ele, não importa de que maneira Deus vai fazer, mas creia, porque Deus vai fazer. Arai de Canchuí mandou candar abadacai. Arabandara mandou candar abadacai. É noite, irmão, para eu e você receber o nosso milagre. Mas para nós recebermos o nosso milagre, nós temos que olhar e dizer: está tudo bem. Está tudo bem comigo, está tudo bem com a minha casa, está tudo bem com a minha família. Não importa que dentro da tua casa hoje o teu marido tenha querido te avançar, que o teu filho tenha sido mal criado contigo. Não, profetiza que está tudo bem, porque se você disser que não está tudo bem, você abre uma porta para Satanás entrar e bagunçar mais ainda. Mas se você diz que está tudo bem, é a mesma coisa que você dizer para Satanás: ei, eu estou bem com Jesus. Ei, Jesus está no meu lar. Estou na prova, mas Jesus está comigo. Tu não podes me tocar. Alai, decantuí mandou candar abadacai. Ela mandou candar abadacai. É noite para eu e você entendermos que Deus, Ele está no controle de tudo. Irmãos, o povo está aí tudo preocupado com Israel. Semana passada eu estava vendo um jornal na CNN. O primeiro-ministro de Israel
respondendo aos questionamentos do presidente lá da Organização Mundial, que eu esqueci agora o nome daquele negócio lá, e ele disse: ei, a Bíblia fala que tem tempo de paz e tempo de guerra. Nós estamos vivendo um tempo de guerra. O que é que eu posso fazer? E as palavras, o que está acontecendo em Israel, está se cumprindo a palavra. Se você observar, não sei aí em São Paulo, mas aqui em Santa Catarina, semana passada, de terça a quinta-feira, eu olhava para minha esposa e me dizia: meu, mas não faz nem. Parece que foi ainda há pouco que nós acordamos, já está anoitecendo o dia voou, o dia passou assim numa rapidez que eu nunca vi. Os tempos estão se findando, a hora está cada vez passando mais rápido. Deus tem pressa, mas nessa pressa de Deus, Ele tem o cuidado de tratar com os seus e dizer: ei, está tudo bem, diga que está tudo bem. Não importa que tu estás passando uma luta, não importa que hoje tu queria comer arroz com bife e comer esse arroz com feijão só. Ei, e agradece que tu tinhas o arroz com feijão. Ei, agradece que mesmo dentro de uma luta dentro da tua casa, mas tu pôde sair e me adorar. Agradece porque eu te fiz uma promessa e a promessa vai se cumprir. Irmão, a promessa da minha aposentadoria demorou 10 anos. Nesse período, a empresa que eu trabalhava quis me obrigar a voltar a trabalhar e eu não podia, porque o Senhor levantou uma profeta e disse: ai de ti, se tu voltar a trabalhar para o homem, eu abro a tua cova. Eu fui na empresa, aí uma outra advogada que eu tinha fez um negócio errado, a empresa acabou me mandando embora por justa causa. Eu era para receber 37 mil reais de rescisão, não recebi nada. Fui brigar na justiça, perdi a causa. E eu olhei para o advogado disse: olha, agradece, porque a empresa não quis que tu pagasse a despesa do advogado deles. Eu olhei para o céu e disse: Senhor, eu entendi o teu recado, obrigado, está tudo bem. Não recebi nada, eu cheguei em casa, minha esposa disse: agora? Eu disse: está na mão do Senhor, filha, vamos orar. Essa aposentadoria vai ter que sair. E deixa eu te contar uma coisa: quando Deus mandou a advogada me ligar na segunda-feira dizendo que eu estava aposentado, ela foi olhar a documentação. Eu me aposentei agora no final de outubro. Começou a contar a partir do dia 1º agora de novembro. Mas quando ela foi lá papelada, estava vindo 2 salários extra. Aí ela disse: mas peraí, deixa eu ver por que tem 2 salários extra. Ela disse: pastor, acredita que o senhor estava aposentado desde agosto, nem eu sabia? O NPS não tinha me comunicado. Olha, irmão, como o inimigo quis trabalhar para me prejudicar, eu disse: glória a Deus, porque é o dinheiro que eu precisava já para dar uma ajeitada em alguma coisa, não vou ter que esperar o primeiro salário. Então Deus tinha essa maneira de trabalhar, irmão. Mas nesse período todo, eu nunca fui reclamar. Passei minhas lutas calado. Muitas vezes cheguei dentro da igreja arrastando os pés, de cabeça baixa, sem força, mas estava ali porque eu tinha um compromisso com Deus. As pessoas olhavam para mim: pastor, eu preciso de uma oração. Eu orava. Tinha que pregar, o Senhor dizia: é tu que vai pregar. Eu fiz uma campanha dentro da igreja, 7 semanas, o Senhor não deixou chamar uma pessoa para pregar. O Senhor fez eu pregar as 7 semanas todinha. A campanha de Ezequiel 37, Vale de Ossos Secos. Aí eu entendi que eram as 7 semanas do vale que eu estava passando. Deus me deu vitória, irmãos. Entenda, o Senhor tem coisas para nós maravilhosas, mas você precisa entender que não é por causa de uma lutazinha que você vai desistir, não é por causa de uma lutazinha que você vai baixar a cabeça e dizer: olha, eu não aguento mais. Não. Jesus Cristo teve todo o motivo para dizer: ó Pai, parei por aqui. Essa chicotada doeu, pegou no osso, arrancou muita carne, eu tô que eu não aguento de dor, Pai. Eu vou parar por aqui, até porque eu estou pagando o preço por um povo que não vale a pena, por um povo pecador, por um povo que sai da minha presença. Mas ele não fez isso. Ele mesmo sabendo que nós iríamos ser ingratos, pecadores, muitas vezes negando ele, como Judas negou, como Pedro negou. Mesmo assim, ele não desistiu. Ele pagou o preço por mim e por você. Olhavam para ele: está tudo bem. Estou todo arrebentado, vou para uma cruz, mas está tudo bem. E eu e você, que acordamos com saúde, acordamos bem, podemos até às vezes acordar doente, mas acordamos com fôlego de vida. E nem agradecemos a Deus, dizemos: Senhor, está tudo bem. Hoje não tinha o que eu queria para comer, mas teve outra coisa, está tudo bem. Hoje não tinha o dinheiro que eu precisava, mas está tudo bem, amanhã vai ter. Então nós temos que entender que Deus
é Deus para cuidar de mim e de você. Não importa a dificuldade que você passar. Essa mulher, ela viu o filho morto, pegou ele no colo, levou, botou no quarto. Ela não tinha filhos, ela nem pediu, mas com certeza, como Deus deu, ela passou a amar o menino, ela e o pai, tanto que o menino já estava lá na lavoura trabalhando com o pai. Então ela já tinha criado aquele amor de mãe por ele, imagina, mas tinha morrido. Ela podia ter pego, chamado, ei, vamos lá, avisa lá para o profeta, diz para ele vir para o enterro, que final de tarde nós vamos enterrar. Mas não, ela levou na cama do profeta. E ela não foi ao encontro do profeta para dizer para ele, vem fazer o velório para mim, traz uma palavra no velório. Não, não, ela foi para dizer para ele, meu filho morreu. Porque ela sabia que dali iria sair algo da parte de Deus para ela. Mas a resposta dela para Geazi foi o ponto que deu a vitória. Está tudo bem. Muitas vezes a minha e a tua vitória não vem porque a gente não abre a boca para dizer que está tudo bem. A gente olha e diz não está bem. Não, irmão. Não importa a luta que está passando. Não importa o que está acontecendo. Está tudo bem. Está tudo às mil maravilhas. Deus está no controle de tudo. Deus, ele não te abandonou e não me abandonou. Deus, ele está cuidando de nós. Ele sabe o tempo. Ah, pastor, mas eu tenho uma promessa. Fazem 15 anos. Espera mais um pouquinho. É porque o tempo determinado de Deus para essa promessa ainda não chegou. Para pensar o que é que nesses 15 anos aconteceu, que a promessa não se cumpriu. Será que nesse período você não foi e voltou, você não foi e voltou? Tipo ioiô, sai na igreja, vai para a igreja, sai da igreja, volta para a igreja, pula para outro ministério, volta de ministério, pega diaconato, larga diaconato, pega 5 de oração, larga 5 de oração e não pergunta para Deus nada, faz tudo por conta própria revelia. Quem sabe tudo, quem sabe a tua atitude dentro da tua casa, a tua atitude na tua vizinhança, quem sabe a tua atitude no teu trabalho, às vezes são pequenas coisas que fazem a gente esperar tanto tempo para uma promessa se cumprir. Porque você, quando vai dar algo para alguém, você dá porque a pessoa merece. Assim é Deus. Ele não vai te dar se você não estiver fazendo por merecer aquilo que ele te prometeu. Entenda, com Deus nós não barganhamos. Com Deus nós obedecemos e sacrificamos e renunciamos. Para poder ver a mão de Deus estendida sobre a nossa vida, para poder ver as bênçãos de Deus sendo derramadas sobre nós. Deixa eu dizer uma coisa para ti. Antes de eu me aposentar, uma profeta pregou lá na igreja, missionária, esqueci o nome dela agora, é missionária Elisa, e ela assim, pastor, ela não sabia de nada, porque eu não sou de contar meus problemas para os outros. Pastor, Deus sabe o vento que está passando. Deus sabe que o aperto que vocês estão passando com o financeiro da igreja, Deus sabe que a tua aposentadoria não veio, Deus sabe que vocês estão numa situação, mas o Senhor manda, Deus sabe que as portas se fecharam, Deus sabe que tem pessoas que era para ir abençoar e não vão, não abençoam, Deus sabe de tudo isso, mas o Senhor manda dizer para ti, só mais um pouquinho, que tudo isso está se acabando. Irmãos, eu disse amém. Ô Jesus, eu ainda disse, ô Jesus, me ajuda. Mas está tudo bem, Senhor. Nós passamos esse processo. Irmãos, a minha aposentadoria saiu na segunda. Na terça-feira a irmã me liga dos Estados Unidos e me manda uma oferta. Na quinta-feira a irmã me liga de Portugal e me manda mais uma oferta. Meu carro estava com 2 parcelas atrasadas. Dava R$ 2.890. Eu nunca recebi oferta em euro. Aí eu estou falando isso aqui para edificar a obra do Senhor. A irmã mandou uma oferta em euro, eu fui olhar, eu vou pesquisar o Dr. Google, né? Porque eu não sei o valor do euro, fui olhar, o valor do euro, multipliquei, R$ 3.050 era a oferta da irmã. O valor do carro era de 1.890. Eu fui lá, peguei o dinheiro na casa lotérica, disse para minha mulher, pediu o boleto? Pediu. Fui na lotérica, depositei na conta, ela pagou os boletos online, que tinha que pagar naquele dia para não dar problema. O que sobrou, fui no mercado, comprei umas coisinhas que precisava e tirei meu dízimo. Porque primeiro foi meu dízimo. E o que sobrou eu tirei, eu fiz o que eu tinha que fazer. Mas irmãos, eu não perdi.
Eu não resmunguei. O carro estava ali, se vou perder o carro, o Senhor disse, não, tu não vais perder o carro, porque quem te deu o carro foi eu. Então é confiar no Senhor. Quem deu o filho para a Sunamita foi Deus. Ele só provou a fé dela. Quem te dá as tuas bênçãos é Deus. Ele só está provando a tua fé. Acredita no que o Senhor pode fazer. Acredita nas bênçãos que Deus vai derramar sobre a tua vida e tu vai ver o que Deus vai fazer. E deixa eu te dizer uma coisa. De lá para cá, Deus não deixou, não parou de abençoar. Ainda sexta-feira me ligaram e disse, vai no banco que eu mandei uma oferta. Eu peço? Não, irmão. Eu não... São pessoas que às vezes eu estou mais de medo de sem falar, sem a pessoa me pedir oração. Ela, o Jesus, mandei. Olha meu filho lá, esqueceu dele. Olha, pastor, eu tinha esquecido, mas estou mandando. Sabe por quê? Não sou melhor do que ninguém, não. Mas eu aprendi que as minhas lágrimas eu derramo aos pés de Jesus. Eu fico na madrugada, vou pro joelho. Essa semana eu chorei tanto nos pés de Jesus, que quando eu vi o dia estava amanhecendo e o sol estava raiando. Era 6 horas da manhã. Eu olhei para minha esposa já tinha orado, tinha dormido, de saber o negócio. Eu vou fazer um negócio na rua que eu tenho que fazer, depois eu vou descansar. E fiz isso, fui deitar ela 8 horas da manhã. Mas olha, irmãos, eu aprendi uma coisa com Deus, desde quando eu aceitei Ele como Salvador da minha vida. Ele cuida de mim. Aí o Senhor me trouxe, muitas vezes o Senhor me traz lembranças de quando eu era do mundo, que eu saía para viajar de um estado para o outro, que eu era representante comercial da BIC, que tem a fábrica em Cabreúva, em São Paulo, e eu saía. Eu parava o meio-dia para almoçar, tomava 3, 4 escolas, cerveja. Por uma pessoa dirigir depois de 3 cervejas sozinha, ela tinha garrafa grande, olha, às vezes saía mais para lá do que para cá. E muitas vezes eu vi ultrapassagens que eu fiz, que até hoje eu não entendia. Até o tempo que antes de me converter, eu não entendia. Como é que eu me escapei daquele acidente de morte? Porque eu chegava na curva, estava vindo uma carreta de lá e eu saía. Não era eu. Aí depois que eu aceitei Jesus, eu entendi que Deus já me guardava e me cuidava desde aquela época. Porque quando Ele tem um plano na minha e na tua vida, Ele nos guarda desde o ventre da mãe, para que as promessas possam se cumprir. Mas para isso, não reclama daquilo que está passando na sua vida. Não reclama das lutas, só agradeça. Faça igual a Sunamita. Tá tudo bem. Ah, pastor, mas tu não sabe como é que está aqui em casa. Não sei, eu sei como é que está aqui na minha casa. Mas está tudo bem. Não importa a luta que tu estás passando, está tudo bem. O importante é você mostrar para Satanás que mesmo em meia luta, você confia no Deus que você serve. Esta mulher confiou no Deus do Eliseu e foi atrás do profeta para dizer para ele, meu filho está lá no teu quarto, deitado na tua cama. E largou na mão do Senhor. Amém? Eu quero agradecer que é minha oportunidade. Se eu passar daqui, já não vai ser mais Deus. Mas creia e diga para Deus, está tudo bem. Diga para aqueles que te perguntarem, está tudo bem. Para de reclamar. Para de, quando as pessoas te perguntarem como é que tu estás, fazer aquele jornal nacional falando, resmungando de tudo, falando de tudo. Não reclama de nada não. Se estás passando luta, vá para o joelho e diz, Senhor, a luta foi por quê? O que é que eu errei? E conserta onde está errado. Ah, mas eu não errei lá, estou passando luta. Deus está te provando, mas é no deserto que Ele vai te dar vitória. É no deserto que Ele vai te provar na fé e vai te dar vitória e tu vai ser mais do que vencedor. Receba essa palavra nesta noite. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.